Um título internacional é o sonho de qualquer torcedor ou clube brasileiro. Porém, poucas equipes conseguiram este feito. E você sabe quais são? Neste vídeo eu vou te mostrar os times que possuem títulos internacionais considerados oficiais. Digo oficial, pois vou levar em conta apenas competições chanceladas por organizações como a FIFA, Conmebol, CBF e CBD. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E vamos começar com as equipes que possuem um título internacional. Direto do estado de Santa Catarina, temos a Chapecoense, campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Infelizmente, o maior título do Verdão do Oeste veio sem alegria e comemorações, pois foi uma espécie de cortesia concedida em homenagem às vítimas do terrível acidente com a delegação do clube. No estado do Rio de Janeiro, dois clubes também possuem um título cada. O primeiro é o Botafogo, que conquistou seu único título internacional em 1993. Foi a Copa Conmebol, ao vencer o Peñarol na grande final. O time da Estrela Solitária nunca conquistou a Libertadores, tendo feito a sua melhor campanha em 1963, quando chegou às semifinais e terminou em terceiro lugar. O outro carioca com um título é o Fluminense, que por duas vezes esteve próximo de conquistar os maiores torneios continentais da América. No ano de 2008, o tricolor chegou à grande final da Libertadores, mas foi derrotado dentro do Maracanã pela LDU do Equador. No ano seguinte, em 2009, alcançou a final da Copa Sul-Americana, porém novamente perdeu. E adivinha para quem? Exatamente para a mesma LDU. Por isso, o único título internacional do Fluminense foi a Copa Rio Internacional, em 1952, conquistada em cima do Corinthians. A Copa Rio Internacional reuniu clubes sul-americanos e europeus e foi organizada pela CBD, antecessora da CBF. Do estado do Paraná, vem o Atlético Paranaense, que cresceu assustadoramente nos últimos 20 anos e coleciona 3 títulos internacionais, todos ganhos na última década. Os mais importantes são 2 Copas Sul-Americanas. O primeiro título vem em 2018, com uma vitória sobre o Júnior Barranquilla da Colômbia. 3 anos depois, em 2021, veio o bi da Sul-Americana, ao vencer o RB Bragantino por 1-0. Já o terceiro título internacional do Furacão foi a Levain Cup, que reuniu o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão japonês. No ano de 2019, o Furacão venceu o Shonan Bellmare por 4-0, ficando com o título. Vamos voltar para o estado do Rio de Janeiro, para falar do Vasco, que possui 4 títulos. Em 1948, o Cruz Maltino foi o primeiro time do continente a ganhar um título internacional, o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, realizado no Chile e no sistema de pontos corridos. 7 times participaram, e o Vasco foi campeão invicto, com um elenco que ficou conhecido como o Expresso da Vitória. 5 anos depois, em 1953, a Copa Rio deu lugar ao torneio Rivadavia Correia Meyer, e o Vasco chegou à grande final, onde derrotou o São Paulo em 2 jogos, ficando com o título. Mais de 50 anos depois, em 98, ano de seu centenário, o Vasco da Gama ganhou o maior título de sua história, a Copa Libertadores, derrotando o Barcelona do Equador na grande final. 2 anos depois, em 2000, veio o último título internacional vascaíno, a Copa Mercosul. Em uma final de 3 jogos, os cariocas foram campeões em cima do Palmeiras. Em Minas Gerais, quem possui 4 títulos internacionais é o Atlético Mineiro, o Galo, que atualmente é um dos clubes mais fortes do país. A primeira conquista alvinegra foi em 1992, quando ganhou a primeira edição da Copa Conmebol, derrotando o Olímpia do Paraguai. O bicampeonato deste torneio veio em 97, desta vez com uma vitória em cima do Lanús da Argentina. Porém, foi apenas em 2013 que o Atlético Mineiro conquistou o maior título de sua história, a tão sonhada Libertadores da América, em um reencontro com o Olímpia, adversário de seu primeiro título internacional. Ronaldinho Gaúcho e companhia trouxeram a Taça das Américas nos pênaltis. E por falar em reencontro, o 4º título do Galo foi a Sul-Americana de 2014, e veio em cima de outro velho conhecido, o Lanús, que também já havia decidido um título em 97. No estado de São Paulo, quem tem 4 títulos é o Corinthians. A primeira conquista internacional já foi logo o Mundial do ano de 2000, ano em que o Alvinegro participou como convidado,
Realizado no Brasil, o torneio reuniu clubes como Manchester, Real Madrid, entre outros. Mas a final foi brasileira, entre Corinthians e Vasco, e o Timão conquistou o título nos pênaltis. 12 anos mais tarde, em 2012, o Corinthians conseguiu ser bicampeão mundial, ao vencer o Chelsea na final, desta vez como campeão da Libertadores do mesmo ano, e de forma invicta, onde na final, os corintianos venceram o temido Boca Juniors. E por fim, em 2013, veio o quarto título do Corinthians, quando conquistou a Recopa Sul-Americana em cima do seu arquirrival São Paulo. Ainda na cidade de São Paulo, vamos falar do Palmeiras, que coleciona 6 títulos internacionais. O Alviverde é um dos clubes que dominam o futebol brasileiro na atualidade, e o seu primeiro título internacional foi a polêmica Copa Rio de 1951. Na primeira edição do torneio, os palmeirenses venceram a Juventus da Itália, conquistando o título. Quase 50 anos depois, em 1998, o famoso time da Parmalat levou a Copa Mercosul, vencendo o Cruzeiro na final. Um ano mais tarde, em 99, viria a primeira Libertadores do Verdão, conquistada nos pênaltis, em cima do Deportivo Cali, da Colômbia. Após passar o início do século em baixa, o Palmeiras voltou ao topo do futebol brasileiro e continental, conquistando mais 2 Libertadores de forma consecutiva. No ano de 2020, derrotou o Santos, e no ano seguinte, em 2021, venceu o outro poderoso do continente, o Flamengo, conquistando o tricampeonato. Em 2022, o Palmeiras venceu a sua primeira Recopa Sul-Americana, em cima do Atlético Paranaense. Vamos voltar para o estado de Minas, para começar uma grande lista de clubes com 7 títulos internacionais, iniciando pelo Cruzeiro, que apesar do declínio nos últimos anos, segue sendo um dos maiores campeões do continente. Sua primeira conquista estrangeira foi logo a Libertadores, em 1976, quando na grande final derrotaram o River Plate da Argentina, em 3 jogos. Mais tarde, nos anos 90, o Cabuloso acumulou diversos títulos, como 2 Supercopa Libertadores, a primeira em 1991, vencendo novamente o River Plate na final, e a segunda no ano seguinte, em 92, derrotando outro argentino, o Racing. 3 anos mais tarde, em 95, mais 2 títulos internacionais foram adicionados à galeria cruzeirense. O primeiro foi a Copa Master da Supercopa, competição que reunia os campeões da Supercopa Libertadores. Na final, o Cruzeiro venceu o Olímpia do Paraguai. Também em 95, o Cabuloso conquistou a Copa Ouro da Conmebol, ao derrotar o São Paulo na final. 2 anos depois, em 97, o Cruzeiro conseguiu finalmente o bicampeonato da Libertadores, ao vencer o Sporting Cristal do Peru na final. E a última conquista internacional cruzeirense foi a Recopa Sul-Americana do ano seguinte, em 1998, e pela terceira vez na história, derrotando o River Plate em uma final. Ainda no Sudeste, vamos voltar para o Rio de Janeiro, para falar do Flamengo, que também possui 7 títulos internacionais. O primeiro conquistado em 1981, com a conquista da Libertadores da América. Ao final de 3 jogos, contra o Cobreloa do Chile, o rubro-negro se sagrou campeão pela primeira vez. No mesmo ano, Zico e companhia também conquistaram o Mundial de Clubes, derrotando o Liverpool na grande final por 3-0. 15 anos se passaram até que em 1996 o Flamengo fosse campeão da Copa Ouro, derrotando o São Paulo na final. E em 1999 veio o 4º título internacional, a Copa Mercosul, conquistada em cima do Palmeiras. Mais 20 anos se passaram, porém tudo mudou a partir de 2019, quando finalmente levantaram a sua segunda Libertadores, conquistando através de uma das maiores viradas da história desta competição, pois os cariocas perdiam para o River até os 44 do segundo tempo, virando o jogo nos 3 minutos dos acréscimos. Em 2020, foi a vez de conquistar a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle do Equador. E por fim, o Flamengo entrou no seleto grupo de tricampeões da América em 2022, ao conquistar a Libertadores sobre o Atlético Paranaense na final. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, onde os 2 grandes possuem 7 títulos internacionais cada, começando pelo Grêmio, que assim como outros gigantes do Brasil, também teve como seu primeiro título internacional uma Libertadores, em 1983. Em uma final pesadíssima contra os uruguaios do Peñarol, o Grêmio saiu com o título. No mesmo ano, o tricolor gaúcho conquistou também o mundo, ao vencer o Hamburgo da Alemanha na final do Intercontinental de Clubes.
12 anos passariam até que em 1995 vieram mais 2 títulos. A Copa Savanbank, competição entre o campeão japonês e o campeão da Copa do Brasil, o Grêmio. Na decisão, o tricolor venceu o Tóquio Verde por 2-1. Porém, o título mais importante deste ano foi o bicampeonato da Libertadores, desta vez ganho sobre o Atlético Nacional da Colômbia. No ano seguinte, em 96, foi a vez do Grêmio conquistar a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente da Argentina. Quase 20 anos se passaram até finalmente o Grêmio entrar para a lista dos tricampeões do continente, conquistando sua terceira Libertadores em 2017, ao vencer o Lanús da Argentina. Por fim, o último título gaúcho veio em 2018, quando levou mais uma Recopa Sul-Americana. E assim como em 1996, a final foi novamente contra o Independiente da Argentina. Seu maior rival, o Internacional, também possui 7 títulos internacionais. Os primeiros vieram no mágico ano de 2006, quando conquistaram sua primeira Libertadores, derrotando o São Paulo após 2 grandes jogos. Ainda no mesmo ano, Fernandão e companhia conquistaram todo o mundo ao vencer o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na grande final do Mundial de Clubes. Um ano depois, em 2007, conquistaram mais um título inédito, a Recopa Sul-Americana, contra o Pachuca do México. No ano seguinte, em 2008, o Colorado se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer a Copa Sul-Americana, derrotando o Estudiantes da Argentina na grande final. Em 2009, veio mais um título, a Suruga Bank, contra o Oita Trinita do Japão. No ano seguinte, em 2010, o tão aguardado bicampeonato da Libertadores chegou, e desta vez conquistado em cima dos mexicanos do Chivas. E por último, em 2011, o Internacional ganhou mais uma Recopa Sul-Americana, ao vencer o Independiente da Argentina. Vamos voltar para São Paulo, mas desta vez vamos para o litoral, falar do Santos, que está isolado na 2ª posição, com 9 títulos internacionais. E o primeiro deles também foi uma Libertadores, em 1962, quando derrotaram o Peñarol. No mesmo ano, o Peixe também conquistou o Campeonato Mundial, ao vencer o Benfica de Portugal. O Santos de Pelé era tão forte que no ano seguinte, em 63, repetiu o feito. Foi campeão da Libertadores, desta vez contra o Boca Juniors da Argentina. E também conquistou o bicampeonato mundial, agora contra o Milan. 5 anos mais tarde, em 68, mais 2 títulos foram adicionados à galeria, um deles com um nome grande, a Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais, torneio disputado em pontos corridos que reunia os times sul-americanos campeões mundiais. Ao conquistar este título, o Santos se classificou para a Recopa Intercontinental no mesmo ano e, em final de jogo único, venceu os italianos da Internazionale. 30 anos depois, em 1998, o Alvinegro venceu seu 7º título internacional, a Copa Conmebol, ao derrotar o Rosário Central da Argentina. E em 2011, quase 50 anos depois da última conquista da Libertadores, Neymar e companhia trouxeram o tricampeonato para o Peixe, derrotando o Peñarol na final. O último título internacional santista foi a Recopa Sul-Americana de 2012, conquistada em cima da Universidade do Chile. E para finalizar, temos o São Paulo, que mesmo em uma má fase há muitos anos, segue sendo imbatível quanto à conquista de títulos internacionais. São 12 taças em sua sala de troféus. Em 92, já conquistou sua primeira Libertadores, derrotando o Newell's Old Boys da Argentina na final. No mesmo ano, também conquistou o Mundial de Clubes, ao vencer o Barcelona. No ano seguinte, em 93, repetiu o feito incrível e conquistou o bicampeonato da Libertadores, desta vez contra a Universidade Católica do Chile. E como se não bastasse, também conquistou o bimundial, ao vencer o Milan. Assim, o tricolor repetiu o feito do Santos de Pelé dos anos 60, em apenas 2 anos conquistando 2 Libertadores e 2 mundiais consecutivos. Porém, em 2005, o São Paulo bateu outro recorde, se tornando o primeiro clube brasileiro tricampeão da Libertadores, ao vencer o Atlético Paranaense na final. E também o primeiro, e até então único, tricampeão mundial, quando derrotou o Liverpool na grande final. Outros títulos são paulinos são, em 93, conquistou a Recopa Sul-Americana, vencendo o Cruzeiro na final. Também no mesmo ano, conquistou a Supercopa Libertadores, em cima do Flamengo. No ano seguinte, em 94, foi a vez de levantar a Copa Conmebol, ao derrotar o Peñarol. E também neste ano, conquistar o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, derrotando o Botafogo.
2 anos depois, em 1996, o São Paulo ganhou a Copa Master da Conmebol, ao vencer o Atlético Mineiro. E o último título internacional do tricolor foi em 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, ao vencer o Tigre da Argentina. E aí, pessoal, você conhecia quais eram os times mais vezes campeões? Já desconfiava que o primeiro lugar era do São Paulo? Enfim, me diz aí sua opinião, muito obrigado por assistir, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!